Olá, sejam muito bem-vindos. Abatimentos personalizados, de silicato de lítio ou zircônia. Para nós, usuários do sistema SEREC, cirurgião-dentistas, basicamente a prótese sobre implante trabalhada por esse sistema CAD/CAM nos dá essas duas opções de material. O de silicato de lítio, o material mais versátil, mais rápido, que nos permite confeccionar abatimentos e tendo um forno mais simples para cristalizar esse IMEX, e de outro lado a zircônia, que é um material que requer um investimento um pouco maior quando pensamos aí na necessidade de um forno de sinterização. E eu falo em relação a custo porque esse é um dos parâmetros que eu vejo os profissionais levarem em conta para a seleção do material restaurador. A parte financeira é importante como, assim como tudo, dentro do nosso negócio, dentro do nosso consultório, da nossa clínica. Porém, eu quero trazer para vocês uma visão não tão simplista da situação. Não de pensar, eu tenho aqui o forno para IMEX, eu faço de silicato de lítio. Para mim é difícil mandar sinterizar zircônia, então vou ficar com o de silicato de lítio. Realmente é uma opção, mas eu quero trazer para vocês nessa sequência de aulas uma forma talvez um pouco mais crítica para analisar essa situação, e se você for utilizar o de silicato de lítio, você saiba a melhor maneira de utilizar esse material para que você tenha, para que você tire dele o seu melhor resultado. Quando eu falo de silicato de lítio e de zircônia para prótese sobre implante, eu estou me referindo àquela prótese confeccionada sobre o T-Base, que é a peça que eu vou usar para fazer o escaneamento e que vai ser a base para a cimentação da minha coroa ou do meu abate. E quando a gente fala de zircônia e de silicato de lítio, nós temos algumas opções de material, tanto em relação ao tamanho da perfuração do bloco e também em relação à cor. Dentro da minha rotina clínica, eu trabalho com a zircônia da Dentsply Sirona. E essa zircônia, ela existe basicamente em duas cores principais para trabalharmos dentro do sistema SEREC. A cor F meio, que é uma cor mais branca, mais opaca, e eu tenho a opção de trabalhar com a cor F meio, tamanho L para os T-Base Large, e o F meio S para os T-Base Small. E o F2, que é uma cor que eu particularmente gosto muito, que ele é uma cor mais voltada para a coloração da dentina. Ele é uma cor opaca, mas não é aquele branco, muito branco. E aí nós também temos a opção de trabalhar com a cor F2S e F2L. Quando nós trabalhamos com o de silicato de lítio, é importante nós entendermos que dentro do software, quando nós vamos confeccionar um abatement, nós temos a necessidade de escolher o bloco tamanho 14. E aí nós também temos o A14S e o A14L. Para T-Base, o material mais indicado seriam os blocos MO, que é o bloco de média opacidade. E quando nós pensamos em coroas parafusadas, um dente, uma coroa cimentada diretamente sobre o T-Base para uma prótese parafusada, nós temos a opção dos blocos LT. E aí nós trabalhamos com, dentro da classificação, da organização da Ivoclar, o tamanho 16 para as coroas. Então, basicamente, nós temos essas 4 possibilidades de escolha quando nós trabalhamos com zircônia e quando nós trabalhamos com IMEX. No início da aula, eu falei para vocês que a tomada de decisão sobre um material ou outro
muitas vezes ela acaba recaindo sobre o aspecto financeiro. Porém, a minha forma de enxergar para ter a melhor escolha do material, assim como tudo que me guia, né, dentro da odontologia, eu me baseio muito nos princípios biomiméticos. Eu penso em biologia, eu penso em suporte, eu penso em função e eu penso em estética. E quando eu faço essa análise voltada para os princípios biomiméticos em prótese sobre implante, nós sabemos que biologicamente a zircônia para a confecção de abatibles, ela é um material superior ao IMEX. Quando eu penso em resistência, é a mesma coisa, eu consigo trabalhar com a zircônia para abatiment em uma espessura muito pequena, né, que me dá um ótimo resultado em relação à resistência desse material e, principalmente, além disso, trazer com ela o benefício de ter um ótimo resultado estético. A estética da zircônia, pelo melhor bloqueio da cor do abatiment, do metal do abatiment, do T-Base, ela é um material que esteticamente também é bastante superior. Então, se eu for analisar esses princípios, biologia, suporte, estética, eu vou ter um resultado mais favorável para a zircônia quando comparado ao IMEX. E a gente falando de seleção de materiais de abatiment, a parte crítica onde nós temos que pensar é exatamente essa área do transmucoso. São aqueles 4 milímetros que existem da plataforma do implante até a margem gengival. E esse espaço, esses 4 milímetros, nós precisamos lembrar que da plataforma do implante, na direção cervical, o primeiro 1,5 milímetro, ele é um espaço da conexão conjuntiva. Depois nós temos mais 2 milímetros aproximadamente de epitélio juncional e mais 0,5 milímetro de sulco gengival. E aí, entender a biologia e entender os fatores que interferem nessa biologia são muito importantes. E quando nós pensamos nessa área de transição, nessa área de transmucoso, muitas coisas interferem nesse resultado. Por exemplo, a profundidade de instalação do implante. Eu preciso pensar que um dos princípios básicos para o sucesso da manutenção dos tecidos periimplantares é a profundidade correta de instalação do implante. A seleção do material do abatiment interfere nessa biologia. A forma anatômica do abatiment, o design do perfil de emergência, o tipo de prótese, se vai ser pilar único, se vai ser multicamadas, tudo isso tem uma interferência direta, inclusive com o selamento bacteriano, né, pela conexão desse tecido conjuntivo protegendo a crista óssea periimplantar. E é sabido que são necessários aproximadamente 3,5 milímetros para que nós tenhamos um selamento biológico e proteção da crista óssea periimplantar. Tudo isso simplesmente pelos espaços necessários para a acomodação dessas distâncias biológicas, como o tecido conjuntivo e o epitélio juncional. Então, diante dessas observações, a única conduta que nos resta é, dentro dessa região de transmucoso, para que nós tenhamos saúde periimplantar, nós trabalhemos apenas com materiais biocompatíveis. E a literatura, até o momento, traz para nós que os únicos materiais biocompatíveis para serem usados dentro dessa zona são titânio e zircônia. E o que eu quero trazer para vocês é que o IMEX ele pode ser usado sim, desde que nós tenhamos alguns cuidados que serão temas das aulas seguintes. A mensagem principal que fica é que nós devemos ter um zelo, um cuidado muito grande quando nós trabalhamos nessa região de transmucoso
principalmente devido à fragilidade da adesão que eu tenho desses tecidos conjuntivos à superfície do implante e do abátema, quando comparado ao dente natural. Então, eu acredito que, dentro desse conceito de se, em primeiro lugar, posicionar corretamente o implante 4 milímetros abaixo da margem gengival, nós temos um cuidado enorme de selecionar adequadamente a altura do nosso T-base, determinar um design apropriado para o nosso abátema e, preferencialmente, dentro dessa zona, trabalhar com materiais biocompatíveis, titânio e zircônia. Nas aulas seguintes, nós vamos aprofundar em planejamento, em design, em finalização e em estratégias para seleção de altura de T-base e de materiais para o abátema, de forma que nós possamos conseguir os nossos melhores resultados. Então essa foi uma pequena reflexão sobre disilicato de lítio e zircônia para a confecção de abátemas em próteses sobre implantes. Um grande abraço, vamos juntos e até a próxima aula.